As histórias dos livros normalmente são divididas por capítulos, mas não é raro encontrarmos casos em que um autor decide dividir sua história em parte 1 e parte 2 ou até em mais partes. Quando é necessário fazer essa divisão e como você pode identificar se isso pode ser útil para a sua história também? A divisão de uma história em partes normalmente acontece quando o personagem vive um grande ponto de virada, uma grande transformação, uma mudança brusca em seu caminho, ou no cenário que ele habita, ou que lhe traga novas condições de vida, novos objetivos. Mas se a gente pensar grosso modo, todo livro tem essas transformações, todo personagem passa por mudanças, por obstáculos, por situações que vão aí transformar sua realidade e ele vai precisar lidar com isso. Como então a gente pode identificar se é o tipo de transformação que tornaria possível uma divisão da história em partes ou se é apenas uma mudança normal para dar continuidade à sua história sem fazer essa divisão? A possibilidade de dividir o seu livro em duas ou mais partes surge quando o ponto de virada marca uma transformação na vida do seu personagem, encerrando um ciclo e iniciando outro. Por exemplo, alguns exemplos: o seu personagem sofre um acidente e fica paraplégico, ele perde um grande amor, ele é expulso de casa. Tudo isso vai gerar novos cenários, encerrar um ciclo que ele vinha vivendo até então e dar início a um novo, completo ciclo que será descrito no livro daí em diante e trará ao seu personagem, inclusive, novos objetivos de vida que ele não tinha antes de sofrer essa grande transformação de vida. Usando o exemplo do personagem que perde o seu grande amor, a gente vê isso acontecer em muitos e muitos livros e nem sempre isso marca uma divisão da história em duas partes. A gente precisa ver se essa perda do grande amor é um obstáculo, é uma vivência de um ciclo único que o seu personagem está vivendo e ele apenas precisa superar essa perda, ou para reatar e terminarem o livro juntos, ou para terminarem o livro separados, ou se até essa perda acontecer, o seu personagem viveu todo um ciclo de vida e essa perda marcou um novo início, que ele vai ter que buscar novos objetivos e vai ter outras vivências com começo, meio e fim, daí em diante. Se for esse o caso, da história ser dividida em dois ciclos, em dois objetivos, em dois momentos de vida do seu personagem, esse momento da perda do grande amor pode ser o marco da divisão das partes 1 e 2. Lembrando que perder um grande amor é apenas um dos inúmeros exemplos de situações que podem acontecer para marcar essas transformações na vida do seu personagem. Ficou confuso? Vamos ver então alguns exemplos em livros reais para que vocês possam entender com mais clareza. Apenas alertando vocês, para uma melhor explicação, para que vocês possam compreender melhor, eu serei obrigada a soltar spoilers dos dois livros sobre os quais eu vou falar agora adiante. Se você não quiser saber os spoilers, eu recomendo que você não ouça essas próximas dicas, mas eu garanto que vai valer a pena para te ajudar na construção das suas histórias e a pensar se essa divisão em partes 1 e 2 de repente é bem-vinda. Como eu sempre digo, minha intenção aqui no canal não é apresentar regras, e sim levar até vocês o conhecimento de algumas técnicas e ferramentas para que vocês decidam como e quando usá-las, com total liberdade para tomar essas decisões. Por isso mesmo, eu vou começar mostrando para vocês o livro A Promessa da Rosa, da Babi Sete. Por que eu estou mostrando esse livro nessa intenção de falar que não é uma regra? É que, no meu ponto de vista, essa é uma história que poderia muito bem ser dividida em partes 1 e 2, mas a autora Babi decidiu manter apenas a sequência normal de capítulos, sem fazer a divisão da história. Por que ele poderia ser dividido? A parte 1, teoricamente a parte 1 do livro, mostra a adolescência da Caitlin, sua vida familiar, sua vida com os amigos, mostra ela conhecendo o Duque de Belmont, se apaixonando, tendo alguns momentos com ele, até que mais ou menos na metade do livro, um grande mal-entendido marca a perda desse grande amor, o afastamento do Duque da vida dela e a expulsão da Kate de casa. E a partir daí, ainda tem tudo isso aqui de história para acontecer. A Babi ainda vai narrar todo o desenrolar da vida da Kate e do Duque depois dessa grande transformação em suas vidas. A Kate se vê sem dinheiro, sem rumo, no olho da rua, então ela precisa buscar uma nova forma de viver, ela tem novos objetivos, ela está vivendo uma realidade completamente diferente e vai iniciar um novo ciclo com começo, meio e fim, que é explorado aqui no livro.
Se a partir dessa expulsão, a partir dessa perda do grande amor, a Babi já fosse dar o toque aí do encerramento da história, fazer com que rapidamente tudo fosse resolvido ou não, e a personagem dela apenas encerrasse a história a partir daí, se fosse apenas um obstáculo, não teria nem como pensar nessa necessidade. Mas como isso marca toda uma nova realidade que vai ser explorada ainda por uma boa parte da história, seria de se pensar dividir a história em partes 1 e 2. Mas a Babi, em vez disso, preferiu apenas iniciar o capítulo seguinte com Londres, 1843, já mostrando para o leitor que vários anos se passaram. Isso já foi suficiente, como eu disse, no começo desse exemplo, não existem regras, você não precisa obrigatoriamente marcar a divisão em partes 1 e 2 ou mostrar o tempo que se passou. A Babi optou por apenas mostrar o passar do tempo e continuar a sua história a partir daí, mas ela poderia muito bem ter dividido em 2 partes, que seria cabível para essa situação. E um autor que gosta de dividir os seus livros em várias partes é o Maurício Gomide. Ele fez isso em seu mais recente romance, que é surpreendente, mas eu quero mostrar para vocês a forma como ele dividiu as partes da história em um romance dele que eu amo de paixão, que é Dias Melhores para Sempre. Ele começa o livro aqui, ó, vou mostrar para vocês. Começa o livro na parte 2. Quando você acaba de abrir o livro, primeiro você pensa, nossa, erro de gráfica, tô começando o livro na parte 2. Mas não é. O Maurício fez isso de forma genial para apresentar a história dele ao leitor de uma forma desconstruída na linha do tempo. Eu já vou explicar para vocês como é que foi, novamente alertando que eu vou soltar spoilers, bastante spoilers sobre essa história para que vocês possam compreender. Mas eu recomendo demais a leitura. Então leia, depois você volta a assistir meu vídeo, se você não gostar de spoilers. Esse livro é narrado pelo personagem Bruno. E o início do livro, que é a parte 2, mostra uma viagem entre amigos, o Bruno e outros 3 amigos, mostra que ele tá tendo certo envolvimento amoroso com a Micaela, que é um desses 3 amigos, e essa parte 2, que é bastante curta, ela se encerra com os 4 amigos dentro do carro, voltando para casa. Tudo bem. Depois da parte 2 vem a parte 1, que é 4 anos antes. Então o Maurício já começa lá, parte 1, informa 4 anos antes, e ele narra a vida do Bruno antes de conhecer esses 3 amigos, uma namorada que ele tinha na época e algo que é uma surpresa para o leitor, porque não era mencionado lá na parte 2. O Bruno foi mordido por um tubarão em uma das suas rotinas de surf, ele adorava surfar, perdeu a perna e passa a usar uma perna mecânica. Então nessa parte 1, que é a segunda parte do livro na verdade, na ordem de leitura, ele mostra o Bruno se adaptando com essa realidade da perna mecânica, conhecendo esses 3 amigos, a grande amizade que eles formam, o desabrochar do sentimento pela Micaela, a paquera dos 2, e a parte 1 termina quando eles decidem fazer a viagem. Viagem que a gente já leu lá na parte 2 no começo do livro. Então, a próxima parte que vem na sequência de leitura é a parte 3. A gente ali como leitor já viu que tinha acontecido aquela viagem, estavam voltando, mas como é que a parte 3 começa? Ela começa com o Bruno acordando no hospital, porque os amigos sofreram um acidente no caminho de volta para casa. E por que é que o Maurício resolveu, a partir desse acidente de carro, dividir a história em uma nova parte, mesmo apresentando dessa forma totalmente desconstruída? Porque é a partir desse acidente que uma nova realidade vai se instalar no relacionamento do Bruno e da Micaela. Ela sofre um trauma cerebral que a faz não reconhecer mais rostos. Ela não reconhece mais o Bruno, ela não sabe, não tem consciência do amor que os 2 tinham, e ele então passa a lidar com essa realidade junto com ela, começa a ajudá-la, e toda a vida da Micaela também vira de ponta cabeça depois, dessa nova realidade. E então marca as novas tentativas do Bruno de, vamos dizer assim, reconquistá-la, sendo que é uma pessoa que não vai reconhecê-lo toda vez que o vir, e de uma forma muito criativa e desenrolando e tentando dar sequência à história de amor dos 2, mesmo com esse grande obstáculo, com essa grande dificuldade. Então, no caso do Maurício, nesse livro Dias Melhores para Sempre, ele aproveitou a divisão da história em partes para, primeiro,
dividir em blocos da linha do tempo e poder apresentar para o leitor, em vez de fazer o começo, meio e fim numa sequência linear da linha do tempo, ele poder apresentar ao leitor de uma forma bastante original e desconstruída, mostrar ali o meio da história, depois o começo, depois a continuação daquilo que ele tinha falado antes, sem que ficasse confuso, porque quando você lê lá parte 2, depois parte 1 e depois parte 3, você já vai tendo uma noção do que aconteceu antes e o que aconteceu depois. E ele também, perceba que em cada uma dessas partes o personagem vivia um objetivo completamente diferente, uma realidade completamente diferente. Na parte 1, o Bruno está lidando com sua adaptação com a vida com uma perna mecânica, a perda da namorada que ele tinha naquela época, os novos amigos que ele conquistou e o desabrochar de um sentimento por uma pessoa. Na parte 3, eles já estavam vivendo aquela história de amor, mas um acidente fez com que ele precisasse lidar com uma nova situação, se adaptar à realidade do trauma que a Micaela viveu, o trauma cerebral, e tentar conquistá-la de novo, tentar entender como contornar esse problema. Então percebam, cada parte um ciclo de começo, meio e fim, de lidar com objetivos e também dividindo esses blocos para que o Maurício brincasse com a linha do tempo na história. Esses foram apenas alguns exemplos e eu quero que vocês entendam que, assim como a Babi poderia ter dividido o livro dela em partes 1 e 2 e optou por não fazer, o Maurício também poderia não ter dividido o livro dele em partes, ter mantido apenas a divisão por capítulos e usado sua narrativa e sua descrição para situar o leitor ali na linha do tempo da sua história. Mas eu aproveitei esses exemplos para que vocês entendam quais podem ser as finalidades e as utilidades de uma divisão da história em partes. Se você enxergar essa necessidade em seu livro e achar que a divisão vai ajudar o seu leitor a se situar melhor, a se preparar para uma grande mudança na história a partir do anúncio de uma nova parte, então você utiliza. Mas se você resolver não utilizar, também está tudo bem. Como eu sempre digo, não estamos falando de regras, estamos falando sobre possibilidades, sobre técnicas que você toma a decisão de quando e como usá-las. Espero que tenham gostado do tema de hoje, que tenha ajudado vocês. Terça-feira que vem é terça de carnaval, vou dar um tempinho aqui no canal, vou dar uma descansada, mas na outra terça-feira, primeira semana de março, estou aqui de volta com mais conteúdo para vocês. Então não deixem de colocar aqui nos comentários o que vocês acharam do vídeo, temas que vocês gostariam que eu abordasse, para que eu vá construindo aí os próximos temas para nós. Um beijo e até as próximas semanas!